Olá, turma, tudo bem? Nessa aula de hoje, nós vamos estudar a classificação das cadeias carbônicas. É uma continuação do estudo dos compostos orgânicos. Essa aula estará dividida em 2 vídeos. Assista o primeiro, faça as suas anotações e parta então para o segundo vídeo, ok? Então vamos lá. Em um primeiro critério aqui, uma primeira visão, a gente pode ter aqui o seguinte. Nós vamos ver a diferença entre cadeias carbônicas abertas, cadeias carbônicas fechadas e aquelas que têm uma porção aberta e uma porção fechada. A cadeia que tem parte aberta, parte fechada, é classificada como mista. Então, veja, a cadeia fechada não tem extremidades livres, não tem pontas. Enquanto a cadeia aberta tem extremidades livres, 2 ou mais. Já a cadeia mista tem as duas porções, parte fechada, parte aberta. Nós vamos tratar das cadeias abertas e das cadeias fechadas separadamente. Cada uma dessas classes tem os seus próprios critérios de classificação, alguns são comuns, ok? Então, falando primeiro das cadeias carbônicas abertas. Veremos aqui os sinônimos e a definição. Então, as cadeias carbônicas abertas podem ainda ser chamadas de acíclicas. A, prefixo de negação, cíclicas. Não são cíclicas. E um outro sinônimo é de alifáticas. Então, cadeias carbônicas abertas, acíclicas ou alifáticas. Essa daqui já não tem tanta lógica com a etimologia, né? A definição: apresentam 2 ou mais extremidades livres. Então, aqui nós temos exemplos apenas de cadeias carbônicas abertas. Então, veja só, nós temos pontas livres na molécula. A cadeia não é cíclica, não é fechada. Beleza? Bem simples. Bom, nós vamos ver agora os critérios por meio dos quais nós podemos classificar as cadeias carbônicas abertas. São 3 critérios. Critério quanto à forma da cadeia, quanto à natureza dos átomos e quanto às ligações. E essas aqui são as possibilidades para cada um dos critérios, mas nós vamos falar devagarzinho de cada um deles. Então, nós vamos aqui, a princípio, ao primeiro critério de classificação, que é quanto à forma da cadeia. Veja só. Quanto à forma da cadeia, a nossa molécula pode ser classificada de 2 maneiras. Normal ou reta é a mesma coisa, são sinônimos, ok? Se ela não for normal ou reta, ela será dita como ramificada. Vamos entender primeiro como é a cadeia ramificada e aí a gente fala da normal, ok? Então, cadeia ramificada. Ela apresenta carbonos terciários e ou quaternários. Os grupos de carbonos que ficam fora da maior sequência são classificados como ramificações. Então, vamos tomar essa molécula aqui como nosso primeiro exemplo. Nós temos aqui uma sequência de carbonos. Esse se liga nesse, que se liga nesse. Ao chegar nesse carbono aqui, a nossa molécula sofre uma bifurcação. Ela segue em direção a esse carbono e desce em direção a esse daqui. Bom, se nós analisarmos essa sequência que está aqui em cima como a maior sequência de carbonos e dissermos que essa é a cadeia principal, este carbono que formou aqui, ó, uma ramificação, um galho, tá vendo aqui, ó, um radical, ele vai ser o nosso radical, a nossa ramificação. Nesse caso aqui, ó, nós temos aqui 3 carbonos em sequência e aí temos um para cima e um para baixo. Então, nós podemos dizer que esses 2 aqui são as nossas ramificações. A gente poderia partir também de outro ponto de vista. Veja só, como dá na mesma. Eu poderia dizer que essa sequência de 3 carbonos aqui na vertical é a dita cadeia principal, a maior sequência, certo? E esses 2 aqui, da esquerda e da direita, seriam as nossas ramificações. Nessa molécula aqui, não faz diferença. O conceito de cadeia principal a gente não vai descrever com mais detalhes, mas, a princípio, de maneira mais simples, é a maior sequência de carbonos. Então, nesse caso aqui, ó, nossa maior sequência tem 4 carbonos e aqui para baixo nós temos um radical, uma ramificação. Repare que a ramificação só vai existir quando na molécula nós tivermos carbonos terciários ou quaternários. Então, este carbono aqui, como você pode ver, se liga a outros 3 carbonos, o da esquerda, o da direita e o de baixo, certo? E aí, este aqui se torna ramificação. Enquanto nessa molécula, esse carbono aqui se liga à esquerda, à direita, para baixo e para cima, e aí nós dissemos que o carbono de cima e o carbono de baixo constituem ramificações. Nessa outra molécula aqui, veja só, temos uma longa sequência de carbonos, é a nossa cadeia principal, e aí temos aqui um carbono terciário. Este carbono terciário joga uma ligação para baixo, e estes carbonos aqui, que ficaram fora dessa maior sequência, são ditos, então, são classificados como um radical ou uma ramificação, correto? Agora, olhando aqui para essas moléculas, veja só, vamos classificar aqui os carbonos. Primário, secundário, primário. Temos apenas carbonos primários e secundários. Nessa daqui, primário, 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 primário. Todos os carbonos primários, não há ramificação. Nessa molécula aqui, os 2 carbonos são primários, não há ramificações.
Aí você pode olhar para este oxigênio e pensar que ele se assemelha a uma ramificação, na verdade é uma bifurcação da molécula. Porém, é importante você compreender que só são ramificações aqueles grupos que possuem carbonos. Então, aqui eu tenho um oxigênio que se projeta para fora dessa minha sequência aqui embaixo. Na verdade, ele não constitui uma ramificação. As ramificações todas devem possuir átomos de carbono, como nós temos aqui, beleza? Então, todas essas moléculas aqui não são ramificadas. A molécula que não é ramificada, ela é chamada de normal ou reta. Agora, o próximo critério de classificação ainda das cadeias abertas. Então, a gente vai classificar agora as cadeias de acordo com a natureza dos átomos que compõem essa molécula. De acordo com esse critério, nós podemos classificar a molécula como homogênea ou heterogênea. Vamos primeiro à cadeia heterogênea. Para que a cadeia seja classificada como heterogênea, é necessário que ela apresente pelo menos um heteroátomo. Veja o que é um heteroátomo, sua definição. É um átomo diferente de carbono e que se encontra ligado entre carbonos. Então, vamos ver. Aqui, olha só, eu tenho um oxigênio que se encontra entre dois carbonos. Então, ele está aqui interrompendo a sequência de carbonos. Perceba, C, C, O, C. Então, um oxigênio que se interpõe aos carbonos. Ele é dito, então, um heteroátomo. Por possuir um heteroátomo, essa cadeia é classificada como heterogênea. Este oxigênio aqui em cima não é um heteroátomo, pois ele não está ligado entre carbonos, ele está ligado a apenas um carbono. Nessa próxima molécula, perceba, C, C, S, C. Então, eu tenho aqui o enxofre que se interpõe aos carbonos, ele é o nosso heteroátomo, portanto, a cadeia é heterogênea. Bom, talvez alguém possa ter se perguntado, e esses hidrogênios aqui também são heteroátomos? Não, pois como nós já vimos previamente, os hidrogênios fazem apenas uma ligação. E esses hidrogênios aqui estão, na verdade, ligados ao carbono aqui fora. Olha só, tem um hidrogênio para cima e tem um hidrogênio para baixo. Então, esses hidrogênios aqui não se ligam entre os carbonos, apesar de serem escritos aqui na frente, correto? É importante ter essa percepção. Aqui embaixo temos um nitrogênio que se liga entre três carbonos. Olha só, ele se liga aqui, aqui e aqui. Portanto, de fato, é caracterizado como um heteroátomo, tornando essa cadeia uma cadeia heterogênea. Agora, o que é a cadeia homogênea? É aquela que não é heterogênea, é aquela que não apresenta heteroátomos. Então, veja aqui, apenas carbonos ligados em sequência, não há heteroátomos que se interpõem aos carbonos, ok? Nessa daqui também, apenas átomos de carbonos ligados entre si, não temos heteroátomos. Nessa daqui, perceba, CCO. Talvez alguém possa se perguntar se este oxigênio não é um heteroátomo. Ele não é, pois ele se liga a apenas um carbono. Ele não está ligado entre carbonos. Ele está entre um carbono e um oxigênio. Logo, nem este oxigênio aqui em cima, nem este oxigênio aqui embaixo são heteroátomos. E essa cadeia, assim como as demais aqui na esquerda, são todas classificadas quanto homogêneas, correto? Então, já vimos dois critérios de classificação das cadeias abertas. Vimos aqui que a cadeia pode ser normal ou ramificada, que a cadeia pode ser homogênea ou heterogênea. E nós vamos agora ao terceiro critério, que classifica as cadeias quanto às ligações entre os carbonos, tá bom? Nós vamos focar aqui nas ligações entre carbonos. Então, de acordo com esse critério, as nossas cadeias podem ser classificadas como saturadas ou insaturadas. Vejamos as definições. A cadeia saturada é aquela que apresenta apenas ligações simples entre os carbonos. Então, está aqui, ó, ligações simples entre carbonos, saturada. Aqui a mesma coisa, apenas ligações simples saturadas. Ó, este oxigênio aqui torna a cadeia heterogênea, certo? As cadeias elas podem ser classificadas de acordo com mais de um critério. Então, por enquanto, nós estamos avaliando aqui o fato dela ser saturada. Porém, além de saturada, como você pode ver aqui, ela também é heterogênea, ok? Mas o nosso foco aqui agora é analisar as ligações. Agora vejamos essa cadeia. Nós temos aqui apenas uma ligação entre os carbonos, que é essa ligação aqui. Essa é uma ligação simples, portanto, a cadeia é saturada. A pessoa pode se questionar sobre essa ligação dupla aqui. Essa é uma ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, então ela não faz com que a cadeia deixe de ser saturada. Devemos avaliar apenas as ligações entre os carbonos para classificar a cadeia. Então essas são as cadeias saturadas. A cadeia será insaturada quando ela apresentar ligações duplas e ou ligações triplas entre os átomos de carbono. Então nessa molécula aqui nós percebemos uma tripla entre os carbonos.
Nessa daqui, nós temos uma ligação dupla entre carbonos. Nessa molécula aqui, nós temos duas ligações duplas entre carbonos. Portanto, por possuírem dupla e ou triplas, elas são classificadas como insaturadas. Nós podemos até chamar essa molécula aqui de uma cadeia poliinsaturada, pois apresenta mais de uma insaturação, correto? Então, aqui a gente termina o critério de classificação das cadeias carbônicas abertas. Vimos que as cadeias podem ser normal ou ramificada, homogênea ou heterogênea, e ainda agora, saturada ou insaturada.